Graça e paz, irmãos. Aqui é o pastor Sandro Luiz Chiarato, da Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana de Vila Pauliceia. Tema da mensagem de hoje: Deus transforma o maior mal no maior bem. Nós vamos ler a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 30, 31, 32 e 33. Paulo está dizendo lá: se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, que governava sobre o rei Aretas, os guardas às portas da cidade dos Damascenos para me prenderem. E eu fui descido num cesto por uma janela da muralha e assim escapei das suas mãos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que Paulo foi um homem escolhido por Deus para ser o maior evangelista, o maior missionário, o maior pastor, o maior pregador, o maior teólogo e o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Mas a Bíblia diz que a vida de Paulo não foi feita somente de vitórias, não foi feita apenas de alegrias. A Bíblia vai dizer em primeiro lugar que, conforme Atos capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 6, que Paulo se converte em Damasco. Em segundo lugar, conforme Atos 9, do versículo 10 ao versículo 15, Deus fala com um homem chamado Ananias e dá ordens para que ele vá até Paulo. Em terceiro lugar, conforme Atos 9, do versículo 17 ao versículo 18, Ananias vai até Paulo, ora por ele, Paulo se batiza. Em quarto lugar, conforme Atos 9, 19 até o versículo 21, ao se converter, Paulo fica alguns dias em Damasco com os discípulos e começa a pregar a Cristo. Em quinto lugar, conforme Gálatas 1, do versículo 15 ao versículo 17, depois de Paulo se converter e ficar alguns dias em Damasco, Paulo de lá vai para a Arábia. E a Bíblia vai dizer que ele fica 3 anos no deserto da Arábia, se reinventando, revendo a sua vida, relendo o Antigo Testamento e procurando saber mais profundamente a respeito de Jesus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que entre o versículo 20 e o versículo 22 de Atos capítulo 9, se passaram 3 anos. Nesses 3 anos, Paulo ficou na Arábia buscando a presença de Deus, buscando conhecer mais profundamente as Escrituras. Em sétimo lugar, conforme Atos capítulo 9, versículo 22, Paulo volta para Damasco, se achando dono da situação daquele lugar, se achando o homem mais importante para naquele lugar levar a palavra de Deus. Mas, ao invés de sua palavra encontrar guarida, ao invés de sua palavra ser abraçada pelas pessoas, a palavra de Deus vai nos dizer que, pelo contrário do que Paulo pensava, a sua palavra, a sua vida, o seu ministério encontra severa resistência, pois 40 judeus fundamentalistas fizeram um pacto e um voto de tirar a vida de Paulo. Está registrado em Atos 9, versículo 23. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Quando Paulo ficou sabendo dessas coisas, a Bíblia diz que Paulo vai ter que fugir.
A Bíblia diz que no versículo 24 de Atos capítulo 9, que as ciladas desses homens vieram ao conhecimento de Paulo, e como eles guardavam as portas tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro, para que Paulo pudesse escapar com vida. Quando Paulo passa por esse momento, e a gente volta ao texto inicial da mensagem que eu comecei a ministrar para vocês, Paulo vai dizer que este momento que foi o mais difícil da sua vida, também foi o momento que mais lições trouxe para a vida dele. Paulo diz que esse dia que ele foi perseguido em Damasco, e só consegue escapar porque foi descido por um cesto, é na vida dele um dos eventos mais importantes da sua história. A Bíblia vai mostrar para nós que depois desse evento tão difícil, que depois desse evento tão problemático na vida de Paulo, a sua vida vai mudar para melhor. Há momentos que é necessário Deus nos colocar dentro de um cesto, pois em primeiro lugar Deus precisa trabalhar em nós para a gente poder trabalhar para Ele. Na realidade, Paulo estava querendo trabalhar para Deus, mas em primeiro lugar Deus estava dizendo que em primeiro lugar Deus precisava trabalhar na vida deles. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos Paulo dentro de um cesto, nós vemos ali um homem capacitado, nós vemos ali um homem dotado de muita sabedoria, de muita inteligência, nós vemos ali um homem que sempre viveu dentro de uma liberdade, que sempre decidiu, que sempre determinou, mas a Bíblia diz que Deus coloca Paulo dentro de um cesto. E quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós entendemos que de alguma forma, nesse momento, Deus também nos colocou dentro de um cesto, pois todos estamos diante de uma grande tempestade, diante de uma grande adversidade. Ser colocado dentro de um cesto é passar por momentos de luta. O que devemos fazer nos momentos de cesto? Precisamos ser humildes, precisamos saber esperar, precisamos aguentar o tranco, precisamos crer que Deus vai levantar pessoas que nós abençoamos lá atrás, para sustentar as cordas do cesto da nossa vida. No momento que nós somos colocados dentro de um cesto, nós vamos depender de pessoas que sejam próximas a nós. No momento que somos colocados dentro do cesto, nós temos que entender que não poderemos fazer nada sozinhos. Por que será que Deus nos coloca dentro de um cesto? Por que será que Deus nos coloca dentro de uma situação difícil? O Espírito Santo diz que Deus nos coloca muitas vezes dentro de um cesto para sabermos que somos dependentes dEle, para sabermos que não temos o controle de nada, para sabermos que existem pessoas que nos amam, para que a gente seja quebrantado, porque o soberbo Deus o conhece de longe, mas Deus habita com o contrito e quebrantado de coração. Nesse momento que você está simbolicamente dentro de um cesto, que você perdeu a sua liberdade, que você não pode estar nos lugares que você gostaria de estar, é nesses momentos Deus está quebrantando a tua vida. Quando Deus nos coloca dentro de uma situação dessa, Ele quer que a gente se abra para Ele, se abra para a palavra,
porque esse momento difícil é uma voz de Deus dizendo que Ele é o grande Rei do universo, que é Ele quem manda no planeta Terra e que nós dependemos dEle em nome de Jesus. Então há momentos que Deus precisa paralisar a vida da gente. Há momentos que Deus permite a adversidade, Deus permite os problemas, Deus permite os gigantes, Deus permite que as muralhas se interponham entre a nossa vida e a nossa bênção, a nossa vitória, a nossa alegria, o nosso gozo, a nossa paz, o nosso ânimo. Mas Deus permite isso para que a gente saiba que nós dependemos de Deus. Então, quando nós olhamos Paulo passando por esse momento, nós vamos entender algumas coisas. Frequentemente nós queremos que as manifestações de Deus em relação à nossa vida sejam grandiosas e gloriosas. Nós queremos ver Deus usando o sobrenatural para nos socorrer, para nos livrar, para trazer socorro para a nossa vida. Mas muitas vezes Deus faz opção pelas coisas simples. Na vida de Paulo, Deus não usou nada de sobrenatural. Deus usou um simples cesto. Deus usou algumas cordas. E Deus levantou algumas pessoas com amor no coração para sustentar o cesto que Paulo estava dentro. Então, na realidade, o que Deus estava querendo produzir na vida de Paulo, Deus estava querendo produzir humildade. Deus estava usando aquele cesto para dar escape para a vida de Paulo. Deus estava usando aquele cesto como instrumento de condução. Deus estava usando aquele cesto como instrumento de proteção, como instrumento de dependência. Paulo, que nunca dependeu de ninguém, sempre deu ordem, sempre agiu da maneira que quis agir, agora estava dependendo de um simples cesto. Esse cesto na vida de Paulo foi um instrumento de espera. Ele teve que esperar quietinho dentro daquele cesto até que ele chegasse ao chão. Aquele cesto foi instrumento de limitação da visão de Paulo. Paulo não conseguia ver nada, Paulo não podia falar nada, Paulo não podia fazer nada. Ele tinha que colocar a sua vida na mão de Deus e acreditar que aquelas pessoas que estavam segurando aquelas cordas iriam fazer o trabalho com excelência. Aquele cesto era um instrumento de expectativa de Deus na vida de Saulo. Era um instrumento de expectativa de Deus para a vida de Paulo. Porque Paulo ficou naquela expectativa. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir chegar ao chão? Paulo não sabia o que ia acontecer. Da mesma forma, aquele cesto era uma voz de Deus dizendo: Paulo, você precisa aprender a descansar em mim. Aquele instrumento nas mãos de Deus, aquele cesto nas mãos de Deus, era um instrumento de preservação da vida de Paulo. Deus não usou um exército, Deus não usou um batalhão, Deus não usou um arsenal de guerra, Deus usou um simples cesto para preservar a vida de um dos seus maiores escolhidos. Deus usou aquele momento para paralisar a caminhada de Paulo, para ele repensar a sua vida, para ele
saber dar valor àquilo que Deus dava valor. Então, nesse momento, da mesma forma que aquele dia na vida de Paulo transformou a sua vida, transformou a sua história, transformou Paulo dali para frente no maior teólogo, no maior pastor, no maior missionário, no maior ministrador da palavra de Deus, no maior plantador de igrejas. Eu quero te dizer que esse momento não vai colocar um ponto final na tua vida, esse momento não vai destruir você, esse momento não vai sepultar você, não vai sepultar os seus sonhos. Deus vai transformar o maior mal no maior bem. Este é o momento decisivo de Deus. Deus está trabalhando na tua vida, nada está perdido, tudo está nas mãos de Deus. Portanto, é momento de você ser humilde. É momento de você saber que o soberbo Deus o conhece de longe, mas Deus habita com contrito e quebrantado de coração. Eu quero te dizer que você não está sozinho. Deus está à tua mão direita e não deixará vacilar os teus pés. Por isso, levanta os seus olhos e peça socorro a Deus. Em segundo lugar, louve a Deus pela tua casa, pois a tua casa nesse momento é um lugar de abrigo, é um lugar de escape. Como é bom você ter um lar, como é bom você ter uma casa, como é bom você ter uma família. A família é aquilo de principal que Deus criou. Deus criou a tua família para ser uma família abençoada, para ser uma família maravilhosa, para ser uma família que tem a marca de Deus. Em terceiro lugar, peça para Deus conduzir a sua vida. Peça para Deus controlar os teus pensamentos. Peça para Deus preservar a tua saúde emocional, a tua saúde mental. Peça a proteção de Deus para a sua vida. Fale para Deus: eu dependo de ti. Abra o teu coração e faça uma viagem para dentro de você mesmo. Entre nos baús mais lacrados da sua vida e procura saber se existe alguma área da tua vida que está fugindo da proteção de Deus. E pega esta área da tua vida que está fugindo da proteção de Deus e diga para esta área: espere em Deus, descanse em Deus, silencie em Deus, pois esse momento vai passar, essa luta vai passar, esse vírus vai passar, e com a graça e a bênção de Deus, você vai prevalecer, em nome de Jesus. Nesse momento que Deus limitou a visão do seu presente e a visão do seu futuro, diga para Deus: Deus, eu não estou te entendendo, mas eu ainda continuo confiando em ti. Coloque as tuas expectativas em Deus, pois bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Maldito é o homem que confia no homem, mas bendito o varão cujo Deus é o Senhor. Coloque as tuas expectativas em Deus. Peça para o Espírito Santo te ajudar a descansar em Deus. Creia que a tua casa está sendo usada por Deus para ser um instrumento de preservação. Nenhum fio de cabelo cairá da tua cabeça se não for a vontade do Senhor. Saiba que Deus colocou um limite no sofrimento, que juntamente com essa prova, Deus dará o escape. Pois em 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9 diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, porque
juntamente com a prova, juntamente com a adversidade, juntamente com essa tempestade, juntamente com essa luta, Deus dará escape para você. Pega esse momento difícil e usa como escola de Deus para a tua vida. E repensa a sua vida. Dá valor àquilo que Deus chama valor. Veja como bênção aquilo que Deus chama bênção. Seja na tua casa uma bênção de Deus. Seja na sua família uma bênção de Deus. Seja na sua vizinhança uma bênção de Deus. Seja a boca de Deus na sua casa. Socorra os teus filhos, socorra o seu cônjuge, socorra a sua esposa, socorra o seu marido, socorra os seus pais, socorra os seus avós, socorra aqueles que cuidaram de você, porque quem cuidará de quem cuidou? Quem cuida de quem cuida? É o momento da gente cuidar das pessoas que cuidaram de nós. Nesse momento, manda uma mensagem por WhatsApp para uma pessoa que está precisando. Faça uma ligação no teu WhatsApp, uma ligação de vídeo. Se aproxime das pessoas através desse meio que Deus disponibilizou para você. Manda uma mensagem de ânimo para os teus amigos. Ore pelas pessoas que estão precisando. Pois nesse momento, que todos estamos dentro de um cesto, eu quero ser um segurador de cordas. Eu quero sustentar o cesto da sua vida com as cordas das mensagens que Deus me tem dado. Eu quero sustentar o cesto da sua vida com as cordas das minhas orações por ti. Eu quero sustentar a tua vida com as cordas do meu carinho. Eu quero sustentar o cesto da sua vida com as cordas do meu abraço e da minha atenção a ti, para que o teu cesto chegue em lugar seguro, para que o teu cesto chegue em lugar seguro, para que o teu cesto chegue na terra de Deus. Por isso, nesse momento de tanta dor, de tanta tristeza, de tanta angústia, vamos crer que nada está perdido, que tudo está nas mãos de Deus. Vamos crer que as cordas dessa palavra que nós direcionamos sobre a tua vida vão te sustentar, vão te levar em lugar seguro e o teu cesto vai chegar na terra de Deus. Gente linda, gente maravilhosa, confiem em Deus, esperem em Deus, descansem em Deus, porque essa luta vai passar e Deus vai nos dar a bênção, Deus vai nos dar a vitória. Para quê? Para que você seja um ser humano melhor, para que você compartilhe a tua vitória com quem está precisando de vitória, para que você compartilhe o teu pão para quem está precisando de pão, para que você seja um abençoador, para que você seja um anunciador de boas notícias, para que você seja um motivo de esperança, para que você seja um marco histórico para a tua geração. Um abraço a você, descanse e espere em Deus, porque em breve virá a vitória.